Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô aqui fazendo um teste e se der certo essa aula que vai para o vídeo no YouTube para vocês, tá bom? Nas aulas anteriores a gente trabalhou a questão da geografia agrária e agora a gente chegou na questão do meio ambiente e o consumo. E eu venho trazer para vocês aqui a gente pode começar falando das dinâmicas, né, da natureza e a sociedade, como se dão, como se formam, como isso tudo acontece, né? E aqui já no primeiro slide tem para vocês a dinâmica da natureza é visível através das mudanças atmosféricas associadas às estações do ano, que interferem sazonalmente nas características de cada vegetação, no comportamento dos animais e no processo dos rios. Então, como exemplo disso, se a gente está falando da dinâmica da natureza e como ela é visível, aqui está dizendo para a gente que é visível, por exemplo, através das estações do ano. A gente pode dizer que, como exemplo, os rios, né? Em época de inverno, nós temos rios mais secos, certo? Em época de verão, nós temos rios mais cheios. E isso mostra pra gente um exemplo dessa questão da sazonalidade, dessa dinâmica visível na natureza. Na sequência, nós temos o movimento da sociedade se mostra na ocupação das novas áreas e na nova velocidade das construções. Isso é como a sociedade se mostra, é como ela se movimenta, é como a gente vê que o mundo está acontecendo, como a gente vê que a sociedade está ativa, né? Como uma cidade cresce, como uma cidade desenvolve. É através disso que a gente pode ver, através das construções, desse movimento todo, de ampliação de um território de uma cidade. Itapecuna, por exemplo, bairros que há 20 anos atrás era apenas pastos, hoje nós temos casas, temos comércio, temos avenidas asfaltadas e por aí vai. E esse é um exemplo desse movimento da sociedade. Agora, a transformação da paisagem decorrente de fenômenos naturais e através das ocupações humanas podem levar milhares de anos. Nessa questão desse movimento da paisagem, dessas transformações em milhares de anos, a gente tem que saber diferenciar o tempo histórico do tempo geológico, né? E aqui tá bem claro isso, nesse quadradinho. O tempo histórico é o período de ocorrência dos eventos humanos. O tempo é subdividido em idades e períodos, com suas características de duração em milhares de anos. Por exemplo, da pré-história à idade contemporânea, que são 600 mil anos atrás dos dias atuais. O tempo geológico é o período de ocorrência dos eventos naturais. O tempo é subdividido em éons, eras, períodos, épocas, com características e durações de milhões de anos. Por exemplo, de 4,6 bilhões de anos, surgimento da Terra até o surgimento dos seres humanos primitivos. A gente está falando de bilhões de anos, né? É um tempo bem diferente. Então, a gente sabendo isso, a gente pode estudar melhor essa questão aí da transformação da paisagem e dos fenômenos naturais. Até quando a gente for falar de fenômenos naturais renováveis e não renováveis. Agora, com relação ao meio ambiente e o consumo, né? Melhor dizendo, ainda, né, no tema meio ambiente e consumo, a natureza versus a indústria, né? Os elementos naturais não foram denominados como recursos naturais pela natureza, e sim pelo homem, que usa a natureza como fonte de recursos. Óbvio, parece óbvio, mas é bom ressaltar isso e deixar aí bem frisado para vocês. Com relação a isso, deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui a mais para falar para vocês.
Sim. As temporalidades são diferentes, né? Como eu já disse acima. Então, a gente tem que citar aqui, ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico tende a ampliar a necessidade. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico tende a ampliar as necessidades sociais e os meios técnicos para incorporar novos recursos, assim sucessivamente. Vamos lá. Esse esqueminha aqui traz pra gente um esquema no qual a indústria, ao se instalar em um local, estuda para ver se aquele local é favorável a ela ou não. Por exemplo, eles estudam o solo, eles querem saber se há rios ou oceanos ou lagos que são fontes de água e até mesmo local de botar sua produção para escoar. Eles estudam sobre a vegetação, sobre o clima, os animais daquele local, a forma do relevo. Por exemplo, Itaperuna é uma cidade que atrai algumas indústrias leiteiras, né? Algumas indústrias que fabricam laticínios. Se a gente for pensar, a gente já teve por aqui a Parmalat, hoje em dia a gente tem a Quatá, a própria Capil, que é a Cooperativa Agropecuária de Itaperuna, a antiga Leite Glória e por aí vai. São indústrias de produtos leiteiros que escolheram a região, a cidade de Itaperuna para se instalar, devido aos grandes números de produtores de leite da região. É uma região que tem grandes produtores agropecuários, então se instalar aqui é favorável porque há grande matéria-prima para eles. Há uma grande quantidade de matéria-prima para essas indústrias, certo? A utilização econômica dos recursos. O uso intenso dos recursos naturais marca o início da civilização urbano-industrial. Bem, isso está diretamente ligado ao processo de degradação ambiental, que se caracteriza por uma crise ecológica de escala global, né? Se há um uso intenso de recursos naturais, a gente sabe que vai acontecer esse processo de degradação ao longo do tempo, né? E os recursos naturais são divididos em renováveis e não renováveis, né? Podem ser repostos ou reproduzidos pela natureza ou pelo trabalho humano. Aqui embaixo, nessa imagem aqui, a gente tem uma tabelinha que traz alguns exemplos de recursos renováveis, recursos não renováveis e recursos renováveis não renováveis. Vamos lá, como assim? Os não renováveis esgotam-se com o uso. Por exemplo, petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear. Todos esses se esgotam. Os esgotáveis, mas podem ser reutilizados ou reciclados. Exemplo, areia, argila, granito e metais. Renováveis não se alteram com o uso. A energia direta solar, os ventos, as marés alteram-se com o uso, esgotam-se, mantêm-se ou aumentam. Um exemplo, colheita anual, rebanhos, animais selvagens, cardumes, lenha e solo. Tudo isso vai se alterar de acordo com o uso. Quanto mais se desmata para se obter madeira, é óbvio que isso vai estar alterando da quantidade, vai estar havendo desmatamento. Renováveis, não renováveis. Então, eles se alteram com o uso. Por exemplo, ar, água, espaço, beleza, ciência, navegabilidade dos rios e lagos, polinização, assimilação dos poluentes, ciclo dos nutrientes, regulação do clima, retenção de
ardimentos, filtro solar, biodiversidade, controle natural de pragas e outros serviços ambientais. Todos esses recursos são não renováveis, porém se alteram com o uso. Nesse trecho aqui, a gente tem bem esclarecido o que são, né? Tanto recursos renováveis e não renováveis merecem algumas considerações. Os recursos renováveis não são necessariamente infinitos ou inesgotáveis, certo? Isso se dá por conta daquilo que a gente falou da escala geológica do tempo. Por exemplo, o petróleo é um recurso não renovável, beleza? Não renovável por quê? Porque ele, na escala geológica de tempo, para que ele seja produzido, para que a natureza o produza, não dá tempo da sociedade viver para poder ver esse processo, porque são cerca de bilhões de anos. São bilhões de anos e não numa escala histórica. Então a gente tem que pensar na escala geológica nessa questão aí. Os recursos renováveis são considerados finitos. Por exemplo, as reservas de ferro ou de petróleo, quando chegam ao limite, não poderão mais ser exploradas. Na sequência, eu trouxe um trechinho de um texto que é de um jornal do meio ambiente de Mato Grosso. E quem falou isso foi Maurício André Ribeiro. No início do século XXI, o planeta Terra já abriga mais de 6 bilhões de habitantes. Os recursos naturais, água, terra cultivável, bens minerais, a biodiversidade, na forma de alimentos e produtos para outras finalidades, são exigidos em grandes quantidades devido aos crescentes padrões de consumo per capita. O consumo por pessoas, né? A sociedade industrial contemporânea acostumou-se a conviver com curvas geométricas de crescimento populacional, de necessidade de energia, de invenções de consumo dos mais variados bens. Entretanto, é limitada a capacidade do planeta para prover recursos e para absorver, resíduos. Noutras palavras, a capacidade de suporte da Terra e de cada uma das suas regiões é insuficiente para atender às necessidades ilimitadas de sua população. Então, hoje, cada ser humano na Terra consome muito mais do que a própria Terra é capaz de produzir, do que a própria sociedade é capaz de produzir, do que a própria Terra é capaz de absorver todos os resíduos desse consumo, né? Então isso é muito importante, muito interessante se atentar a esse detalhe. Agora, como os padrões capitalistas vêm atingindo a sociedade e o meio ambiente? Esses padrões capitalistas estão relacionados ao nosso comportamento, tá? E foi a partir da segunda metade do século XX que aumentou o consumo nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O Brasil está aí, né? No caso, Brasil, México, Argentina, África do Sul, Índia. Foi a partir daí que aumentou o consumo nesses países. E aumentou o consumo de quê, por exemplo? Desses automóveis, máquinas de lavar, televisores, né? E foi através de quê que isso aumentou? O que gerou com que as pessoas pudessem ter acesso, conhecimento desses bens? Foi a indústria do marketing, da propaganda, muito mais campanhas vinculadas à TV, né? A mídia de áudio, por exemplo, através de rádio, a mídia de jornais, de revistas. E tudo isso são bens de pouca durabilidade, né? Porque é muito mais interessante produzir bens com pouca durabilidade a fim de que a pessoa vá lá e compre outro logo, do que ela tenha bens duráveis sem precisar comprar outro logo, né?
Daí foram criadas as linhas de crédito, facilitando todas essas compras, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma anotação sobre isso a mais. Então, quanto a esses objetos, eram objetos que iriam mudar os hábitos da população e criar outras necessidades na classe média, alvo das empresas multinacionais. Essas linhas de crédito vieram para facilitar, né, com que as pessoas comprassem. O famoso crediário, o financiamento bancário, o consórcio, tudo isso foi criado nessa segunda metade do século XX. Vamos ao próximo. Meio ambiente e consumo, o consumismo como padrão de comportamento. Olha que legal. Acho muito interessante estudar isso, o consumismo como padrão de comportamento, né? A raiz desse costume é da sociedade norte-americana do século XX. Assim como a gente falou, na segunda metade do século XX, as pessoas se tornaram mais consumistas. E da onde veio, né, essa origem do consumismo? Da sociedade norte-americana. Além de criar novos bens de consumo, os Estados Unidos foram os primeiros a criar novas formas de entretenimento e lazer, como o shopping, o cinema, a televisão. Foi o estilo American Way of Life, o estilo de vida americano que foi criado. Então, assim, eles chegaram com tudo, né? Já impondo um jeito de viver para as outras populações do mundo, né? O consumismo pode ser entendido como aquisição de produtos dispensáveis à subsistência. Então, o consumismo, a base dele é essa. A gente passa a adquirir produtos que são dispensáveis à nossa subsistência, coisas que não são tão necessárias. Como exemplo disso, a gente tem aqui do lado, ó, uma charge, né? O carinha tá lá assistindo televisão, atrás dele tem muitos celulares já dispensados, e na propaganda na TV, né? Olha aí, um meio de comunicação influenciando no consumo. Chegou o novo modelo de celular da moda, aí o carinha diz: legal, vou comprar, preciso de um celular novo. Desde quando um celular novo é um produto indispensável na vida dele? Não é um produto indispensável, mas ele quer consumir esse produto, né? Então, vai lá. E aqui, ó, essa segunda imagem aqui, ó, de baixo, dessa família aqui risonha, feliz, cheia de produtos enlatados, garrafas, caixas de produtos congelados e por aí vai, tem a ver com esse American Way of Life, esse estilo de vida americano, certo? Esse estilo de vida americano foi facilitado para outros países através de supermercados, magazines e shoppings. Tipo assim, pensem comigo. Quando você vai a um shopping, você tem outra coisa para fazer ali a não ser comprar? Não tem, cara. Não adianta sair só para olhar, porque tudo vai te induzir a comprar. A não ser que você não tenha nenhum centavo de dinheiro, nem um cartão de crédito, nem nada. Aí é melhor você nem ir, né? Porque tudo vai te induzir a comprar. É uma caixa, né, de indução à compra, a consumir. E quando chegou no Brasil esses hipermercados, esses magazines, esses shoppings, chegou também essas novas lojas que vendiam esses produtos novos, né? Que é a televisão, a máquina de lavar roupa, como tá aí, né, dizendo. Antes isso vendia só no Brasil até início da década de 70, os produtos industrializados eram vendidos em pequenos e médios estabelecimentos, e aí só comprava aqueles que realmente tinham dinheiro, porque só podia financiar esses aí, ó, os hiperes, as magazines, os shoppings, os supermercados. Aquele médio estabelecimento e pequeno estabelecimento não tinha esse poder de financiamento que essas grandes redes passaram a ter. Agora, nesse outro ponto aqui, os Estados Unidos também exportavam suas produções cinematográficas, televisivas,
Diversos países receberam influência no modo de vestir, de falar, na alimentação, na língua, no estilo de música. Gente, a gente tem esse estilo até hoje. A gente adora falar algumas palavras, né, de origem americana, por exemplo. O hot dog, o hambúrguer, né? Os estilos de música, o hip hop, o uso do jeans, a calça jeans, né? Tudo isso é de origem dos Estados Unidos. Agora vamos falar um pouquinho dos problemas ambientais, né? Mesmo o homem tendo surgido na Terra de forma tardiamente, é enorme o impacto de suas intervenções no meio ambiente. No início, as intervenções do homem não causavam impacto, pelo menos não na proporção dos dias atuais, e nem na concepção do que é impacto ambiental hoje, pois o ser humano ainda era bastante importante para a natureza, visto que não dominava técnicas capazes de realizar grandes transformações. Então não dava para se levar em conta, né, esse impacto. O impacto sobre a natureza começou a aumentar com a Revolução Agrícola, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Então é a partir daí que já começa toda essa revolução, todo esse impacto, toda essa mudança. Não foi tão recente assim, né? Só que a dimensão disso é que é a questão, porque mais embaixo a gente vai ver por quê. Desde então, os impactos se restringiram às alterações na cadeia alimentar, causando extinção de espécies e erosão de solos, resultando de práticas inadequadas, a poluição do ar, queima da floresta, poluição do solo e da água, por exemplo, matéria orgânica, né? Com a revolução da indústria, o homem começou a transformar o planeta em composição da atmosfera e na quantidade de água. Agora, nessa parte, a gente tem que destacar que a ação do homem se restringia à interface da cadeia alimentar. Então, assim, toda a ação do homem no planeta era em virtude de sua alimentação, de sua subsistência. Não necessariamente na proporção de causar grandes impactos, a fim de que causasse danos ao planeta nos quais a gente vê hoje. Só que isso mudou porque a população aumentou muito. Nesse quadro aqui, a gente tem o crescimento populacional mundial de 1850 até 2010. E a gente pode ver que em 1850 a população era de 1,2 bilhão de pessoas, uma população mundial. Já em 2010, nós somos mais de 7 milhões de pessoas. 10 anos depois de 2020, esse dado só aumentou, gente. Continuamos sendo milhões e milhões, bilhões e bilhões, né? Tô confundindo aqui, mas a gente tá falando de bilhões de pessoas no mundo. Então, todo esse impacto que antes não era tão intenso, não causava tantos danos pelo homem no meio ambiente, hoje em dia causa muito dano. É muita gente consumindo, é muita gente produzindo lixo, certo? Então, para onde vai isso tudo? Beleza? Quais são os principais problemas ambientais? Trouxe aí alguns deles pra gente citar aqui, né? Quais são os principais problemas ambientais? A escassez da água pelo mau uso, pela contaminação e pelo mau gerenciamento das bacias hidrográficas, a contaminação das águas por esgotos e outros resíduos industriais. Gente, resíduo industrial, a gente pode pensar aí na quantidade de catástrofes que aconteceram nesses últimos anos mais recentes, relacionados a resíduos industriais, né? Barragens sendo estouradas aí e caindo no leito dos rios, matando toda
espécie animal aquática desses rios. A gente pode falar de resíduo industrial do petróleo no mar. São muitos. Vão pensando aí vocês também, porque vocês vão saber de muito mais. A nossa mídia também nos mostra isso hoje em dia, né? A degradação do solo pelo mau uso, especificamente na agricultura e na pecuária. Gente, para ter agricultura e a pecuária, muitas das vezes é preciso estar desmatando. Se já não há um terreno, um pasto, uma área desmatada, se precisa expandir essa produção agrícola, essa produção pecuária, vai se desmatar novas áreas. Poluição do solo por lixo sólido e lixo líquido. A perda da biodiversidade devido ao desmatamento e às queimadas. Gente, desmatamento e as queimadas. Muitas das vezes o desmatamento é feito para poder dar vazão e ampliar essas áreas de produção agrícola ou pecuária. E a queimada é um desses processos, né? A gente vê muito isso ainda na nossa região, né? Terminou lá o cultivo do tomate, vou tacar fogo ali para limpar aquela terra, deixar ela limpinha e depois vir com outra plantação por cima. Isso causa um dano muito grande na biodiversidade. A degradação da faixa litorânea por ocupação desordenada. Quando a gente fala de faixa litorânea, a gente está falando da faixa das cidades que são à beira do mar. Um exemplo próximo da gente é a Tafona. A cidade está sendo devastada ao longo dos anos por conta do mar tomando conta do que era dele. As pessoas construíram e ocuparam aquele lugar de forma desordenada. Isso acontece também aqui, mesmo a gente não estando na beira do mar, mas muitas pessoas ocupam de forma desordenada a área próxima aos rios, certo? Aí acontece o quê? Ocupa essas áreas próximas aos rios, faz o processo de desmatamento daquela mata ciliar naquela área e daí traz grandes danos. Quando chover, quando encher o rio, vai acontecer o quê? A água vai tomar conta daquele lugar que um dia foi dela. Agora, outro ponto. A poluição do ar nos grandes centros urbanos devido às queimadas. A poluição do ar nos grandes centros urbanos vai além das queimadas, porque as indústrias estão poluindo o ar. Os carros, as motos, os trens, os ônibus, os metrôs, tudo isso está poluindo o ar. Então, pensa aí. Numa cidade, por exemplo, com 60 milhões de pessoas, quantos carros podem existir ao mesmo tempo transitando e poluindo o ar daquele lugar? O negócio é sinistro, gente. Problema. Para essa aula de hoje eu trouxe essas questões, esses apontamentos. Eu acho que eu consegui reduzir para vocês, resumir para vocês um pouco desse conteúdo. Ele não acaba aqui, a gente tem mais na próxima segunda-feira, mas eu deixo aqui uma reflexão para vocês, que eu gostaria que vocês observassem no trajeto do dia a dia. Aí vocês vão falar, mas estamos em quarentena? Não, estamos transitando? Certo, não estamos transitando, mas vocês conhecem muito bem o trajeto de um dia a dia comum de vocês. Entre escola, casa, escola pré-vestibular, casa. E eu gostaria que vocês pensassem, né, em centros comerciais, em outdoor ou mesmo em TVs e jornais e anote os comentários de vocês. Pensasse nas propagandas que vocês veem, né, ao longo desse trajeto. É propaganda atrás de ônibus, é propaganda no ponto de ônibus, é propaganda no muro da escola, é propaganda no banco da praça. Então, tipo assim, pensa e faz uma listinha aí pra mim, tá? Anote isso aí. Porque toda essa propaganda é para estimular o nosso consumo,
certo? E aí a gente continua na próxima segunda-feira, tá? Eu vou estar mandando material também para vocês pelo Classroom, tá joia? Valeu!